Você conhece os pássaros que moram na sua rua? Eu me chamo Bianca Bibi, sou artista visual, arquiteta e educadora. Também sou mãe e moro em São Carlos, no interior de São Paulo. Nos meus projetos, eu procuro entender a cidade como habitat humano e criar convites para viver e olhar o cotidiano, entendendo a nossa natureza, mesmo que vivamos na cidade. Me autodescrevendo, sou uma mulher de pele branca, olhos e cabelos castanhos e estou vestindo uma blusa cor de goiaba, sentada numa mesa com um papel laranja. Ao fundo, tenho imagens do meu ateliê com alguns desenhos, entre eles um pica-pau, um tatu e 2 quero-queros. Hoje nós vamos falar sobre a importância dos recursos artísticos para pensar o meio ambiente. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Estas aqui são as curicacas. São aves grandes com bico comprido que moram perto dos cursos d'água. Elas andam em pequenos bandos. Muitas vezes no final da tarde é possível escutar o seu canto bem do alto. O tatu também anda pelas matas ciliares da cidade. Você já viu? Você sabe onde eles moram? Eu já vi siriema na cidade. Elas têm um canto agudo e forte. A saracura três potes faz uma algazarra e bastante barulho nas áreas do brejo. Às vezes até de madrugada. Bom, essa aula tem um caráter de reflexão. Ela foi pensada para educadores, pela possibilidade de multiplicar essa reflexão, mas na verdade ela interessa a todas as pessoas, né? Então a arte, ela tem essa possibilidade de produzir um conhecimento interdisciplinar, ela vai conectar as áreas, arte, cidade, educação, meio ambiente, cotidiano, a minha própria vida, de uma forma ao mesmo tempo simples e complexa. E ela faz isso porque o caminho que ela percorre é o caminho do encantamento, da sensibilidade, e não o caminho racional. E pode parecer um paradoxo que eu esteja aqui falando sobre pensar o meio ambiente e dizendo que a arte faz isso por um caminho que não é a linha racional, mas na verdade é porque a gente dá a volta, né? Então a gente encanta, conhece, incorpora, reconhece e aí pensa. Então a gente dá um ciclo aqui. Infelizmente, nós chegamos num ponto onde a vida humana se separou da vida da natureza. A gente tem bastante dificuldade em se compreender dentro dos ciclos naturais. Então, a cidade esconde seus recursos naturais, os rios estão soterrados, as matas ciliares quase não existem, a gente não percebe essa relação prévia da natureza, de como funcionam os ciclos naturais, tanto na cidade. E mesmo quando tem as notícias sobre as questões ambientais de forma mais ampla, né, conflito na Amazônia, fogo no Pantanal, muitas vezes a gente se sente responsabilizado. Nossa, o que nós estamos fazendo com o meio ambiente? Mas na verdade o sentimento mesmo está distante, isso está acontecendo lá em outro lugar. É difícil a gente entender no corpo o quanto isso é a gente também, né? E é importante só eu situar aqui que a minha fala tem esse recorte cultural desse lugar que eu tô falando, uma cidade de médio porte no interior paulista, né? Porque nem todas as culturas e cosmologias entendem o ser humano nessa separação com o meio ambiente. Então, o que eu quero propor aqui é de que forma a gente pode voltar a reconstruir elos, né, através do cotidiano, olhando para esse pertencimento ao meio ambiente pelo cotidiano através da arte. Então, esse é o ponto aqui que eu quero trazer. Já pensou quantas formas de vida não humana habitam a cidade, né? São muitos bichos, seres, plantas, bactérias, insetos, líquens, água, terra, muitas presenças que continuam vivendo as suas naturezas sobre o asfalto. E aqui eu quero colocar o nosso ponto de atenção, porque observar, olhar atentamente essas formas de vida no movimento de conhecer, entender, cuidar, integrar,
isso é o que eu acho que a arte tem a capacidade de fazer, né? De despertar esse olhar, despertar esse interesse e, e ajudar a reconstruir esses elos e esses vínculos. Bom, então, vamos pensar sobre o que significa a palavra importância. Então, a palavra importância vem do latim importare, que é trazer junto, trazer dentro, trazer para, né? Trazer em. Então, assim, importar é trazer, carregar. Então, portanto, quando eu falo a importância da arte para pensar o meio ambiente, eu estou falando da capacidade que a arte tem em trazer para dentro essas questões. Mas como trazer para dentro essas questões? Eu moro na frente de uma área de preservação permanente urbana, que não é super conservada, mas é uma área verde. E quando eu me mudei para cá, há 10 anos, eu comecei a receber várias visitas de pássaros que eu não conhecia, assim. E quase recebi um chamado desses pássaros. Eles vinham e olhavam para mim e eu olhava e falava, gente, mas como pode ser que a gente não conheça? Esses bichos moram aqui do nosso lado, eles estão na cidade. Como a gente não sabe, não conhece os passarinhos, não relaciona os seus cantos com quem eles são? E aí eu comecei a observar, aí eu comecei a estudar, aí eu comecei a me interessar, a fazer identificação. Então, aos poucos, eu comecei a me familiarizar com essa ideia de que eu precisava conhecê-los mais e fui conhecendo. Depois, eu comecei a desenhar, a tentar entender, a catalogar, a ver esses bichos. Então, assim, eu percebi que nesse processo, em vários momentos, quem me deu suporte foi a arte. Então, num primeiro momento, procurar que bichos são esses nos livros, olhar para os livros, ver os desenhos, já tinha aí um elo que tinha sido dado pela arte. Num segundo momento, quando eu estava desenhando esses bichos, eu comecei a estabelecer um outro vínculo. Então, quando eu vi um teiu, depois de ter desenhado um teiu, aquele teiu já fazia parte da minha vida. Eu desenhei o teiu. Ali está o teiu. Então, eu percebi que esse movimento de conhecer, desenhar, observar, incorporar, reconhecer, ele tinha aí uma potência muito forte. Com o tempo, as perguntas foram mudando e eu comecei a me perguntar, será que os pássaros que visitam a minha casa sabem mais sobre mim do que eu sei sobre eles? Com certeza, né? Porque se um pássaro vive muitos anos e frequenta a sua casa todos os dias ou faz ninho ali perto, com certeza ele observa mais o seu cotidiano pela sua própria sobrevivência e pelas relações que ele estabelece mesmo. Então, sabe, ele conhece as suas ações, ele está olhando, ele está observando e estudando você também. Então, como que a gente não estabelece esse vínculo? E aí eu também resolvi trazer isso para minha arte, né? Para minha questão artística, e isso passou a ser matéria da minha investigação artística. Então, de que forma a gente pode sensibilizar através da arte? Isso está me guiando aqui nessa aula, e eu preparei uma sistematização didática de pontos que a gente pode colocar aqui de uma forma elucidativa, mas o importante é entender que essa sensibilização, ela não vai se dar no nível do conteúdo, ela vai se dar na vivência do cotidiano. Então, a gente vai fazendo as pontes através do conteúdo, mas ela vai voltando para o cotidiano, para ser incorporada realmente, tá? Então, eu sistematizei aqui 3 pontos que eu acho fundamental para esse processo de sensibilização através da arte. Então, o primeiro ponto é adquirir e ampliar o repertório, né? Então, apresentar esses bichos, as plantas, os seres que convivem com a gente. Então, é a ampliação desse repertório. O segundo ponto é povoar o imaginário. Então, a partir desse repertório, povoar o imaginário, que é já quando a gente fixa esse repertório
nas nossas referências. Então eu passo a reconhecer aspectos e seres da fauna, passo a reconhecer plantas, eu consigo já acionar e ter fixado esse repertório na minha cabeça, então, como imaginário. E o terceiro ponto é a mobilização desse repertório que está no nosso imaginário. Ou seja, é deixar esse imaginário que foi povoado acessível para eu usar, para eu já mexer com essas peças. Então é quando eu começo a criar histórias sobre saracuras, quando o tatu já frequenta os meus desenhos, então é quando eu mobilizo tudo isso. Então aqui, sistematizando, criar e ampliar um repertório, povoar o imaginário e mobilizar esse repertório que foi fixado. Tá? Então, esses 3 pontos que eu estou trazendo aqui de uma forma sistematizada para a gente entender, eles também não são isolados, eles são cíclicos e contínuos, né? Então, numa mesma atividade eu consigo andar por eles todos. Então, por exemplo, se eu desenho um corocoró no muro, que é um pássaro escuro, grande, com bico comprido, eu integro essa possibilidade. Então, quando eu vejo um corocoró depois de tê-lo visto desenhado no muro, esse pássaro existe na minha ideia, então eu concebo a existência desse pássaro. Então, isso é um primeiro passo, né? Da mesma forma, se eu trabalho com a observação de árvores e vou desenhar um ipê e vamos pegar suas folhas e fazer a observação dessa estrutura, num outro momento eu vou transportar isso para fazer a leitura de uma outra flor, de uma outra planta, de uma outra estrutura. Então, os recursos artísticos, eles são muito sensíveis para fazer esse tipo de costura. Esse processo de sensibilização, ele precisa ser vivido também pelas pessoas educadoras. Então, é um processo contínuo, sem fim, né? Então, você vai o tempo todo povoar, o tempo todo adquirir novos repertórios, povoar o imaginário, mobilizar esses repertórios, e a gente vai fazendo trocas também, né? Entre as pessoas, os repertórios, as formas de fazer. Então, isso é um processo contínuo, cíclico, ele não tem fim e ele é para todas as pessoas. E aí a gente multiplica isso para as pessoas que a gente está educando também. Vou trazer aqui algumas referências, que são referências também para mim nesse processo de aquisição do repertório, povoamento do imaginário, mobilização disso tudo. Então, são recortes, né? Algumas referências, mas é um universo possível, tá? Então, por exemplo, os livros, no meu entendimento, eles são a forma mais sintética, assim, mais portátil de arte, né, que a gente tem. A gente consegue levar livros para lugares que não tem outras formas de interlocução artísticas com outros lugares, né? Então, eles são portadores, transportadores, carregadores de arte. E também eles são palpáveis, são sensíveis, podem ser encontrados em bibliotecas, podem circular emprestados, então os livros são uma grande potência nesse sentido. E por isso, algumas das referências que eu vou apresentar aqui são referências de livros. Então, por exemplo, livros de fotografia. Os livros de fotografia contribuem demais para você observar detalhes, rever, às vezes, aquilo que na natureza você viu de uma forma muito efêmera, uma borboleta passou voando, e aí você, no livro de fotografia, você consegue contemplar um pouco mais a forma da borboleta. Então, para isso, gosto muito dessa coleção de fotografias do Haroldo Paulo Júnior e da Isadora Puntel. Nesses livros, você consegue observar detalhes dos ovos, das asas, do casulo, e são fotografias muito bonitas,
com palavras colocadas de uma forma muito sensível no texto. Outro livro que eu gosto muito é O Arte e Natureza para Pequenos, da Camila Reim. Ela faz algumas fotografias em macro com algumas inserções artísticas. E aí as fotografias em macro são quando você usa aquela lente que tem a capacidade de pegar detalhes muito próximos, assim, muito de perto. E aí ela vai trazendo inserções artísticas muito bonitas e também o texto do livro, ao longo do livro, faz convites para você entrar e sair, tanto no livro como no jardim. Então, aproveitando esse gancho dos convites da Camila, uma forma muito bonita de trabalhar é fazendo fotografia, saindo, observando, registrando, trazendo de volta, fazendo essa troca de experiências. E isso é algo que hoje com os celulares a gente consegue fazer com um grupo de crianças, a gente pode observar, desenhar, trazer algumas fotografias. Também é possível procurar livros de fotografias, né, de outros autores e autoras em bibliotecas e a partir daí trabalhar. Esse livro, Insetos, da Karen Wallace e Tudor Humphries, é muito bonito também porque traz algumas ilustrações com lápis aquareláveis e de bichos, né, de insetos e os seus habitats mais próximos, né, os galhos, as mariposas. E é muito importante também que a gente amplie esse repertório estético, né, com formas de desenhar, formas de representar, formas de apreender. Então, essa diversificação desse repertório estético também contribui para a gente não cair naquela armadilha de não sei desenhar, não sei fazer. Então, a gente vai procurar outros detalhes, a gente vai procurar outras formas de representar e de se expressar. Nesse sentido da ampliação, né, do repertório das linguagens também, eu gosto muito do Brasil Sem Palavras, do Gilles Edouard, que tanto traz os bichos de cada bioma de uma forma muito sistematizada, alguns bichos de cada bioma, claro, mas ele desenha com... A sua linguagem é muito sintética, então é uma linguagem de uma apreensão, ao mesmo tempo fácil e delicada, muito bonita. Então, gosto muito desse livro. Aí estão os bichos de cada bioma, aqui os bichos no próprio bioma. E ainda nesse caminho das linguagens, né, sintéticas, eu gosto muito do Abecedário de Bichos Brasileiros, do Geraldo Valério, que traz esses bichos, né, de uma forma sintética, com formas alongadas, bem geométricos, e usa recursos como colagem. Adoro essa. Outros formatos e suportes artísticos também ampliam o repertório, né? Me lembro quando eu estava pintando aqui em São Carlos um mural na escola João Paino, na microbacia do Gregório, com bichos da microbacia. As crianças, enquanto eu estava pintando, vinham me perguntar que bichos são aqueles, ou então elas vinham mostrar que já tinham aprendido e tinham contado para outra, ou então elas vinham me contar que já conheciam aquele bicho porque tinham visto aquele bicho. Então, assim, de tanto também ver e incorporar, isso vai se multiplicando e esse conhecimento, essa sensibilização vai se integrando, né, nos lugares. Então, os murais também têm esse poder, porque daí naquele território ele está fazendo isso. E nesse sentido de diversificar aqui os suportes e as linguagens, eu gosto muito do livro Bichos de Cá, que na verdade é uma obra musical do grupo Inhambuzim, e o livro é ilustrado pela Tatiana Clauset, tem ilustrações muito refinadas, de uma estética muito bonita, com formas geométricas e estampas, e as músicas dessa peça, né, dessa obra, elas percorrem as diferentes regiões do país com ritmos que são típicos desses lugares e alguns bichos que representam esses lugares. Então, agora, também através desse convite do Bichos de Cá, que tal, né, disparar uma atividade através de uma música? Que tal, a partir de uma música,
investigar essa correlação com o meio ambiente, né? Ou um poema. Então, você começa a partir daí a multiplicar, a mobilizar e a multiplicar esses assuntos, esses repertórios que podem estar sendo trazidos, né, de diversas formas através da arte. E depois eles podem estar sendo processados também através da arte, né? Essas atividades podem ser atividades de ateliê, podem ser atividades artísticas, podem ser investigações, aí você pode criar jogos, brincadeiras, né? Então, essa sensibilização, ela vai acontecendo aos poucos, conforme a gente vai partindo desse repertório e incorporando ele no nosso corpo, no nosso cotidiano e devolvendo, depois incorporando e devolvendo. Então, é um processo cíclico que se reitera na prática, né? E que vai virar sensibilidade mesmo nessa prática do cotidiano. Desde 2021, eu circulo com meu ateliê de cartazes em stencil chamado Vizinha, Vizinho Meu, onde falo sobre a fauna e o afeto na cidade. Então, toda vez que eu abro o encontro, eu faço uma conversa sobre as relações de vizinhança e vou trazendo esse sentido de vizinhança para entender esses bichos como seres que compartilham conosco, né, esse espaço e esse habitat e todas as suas relações, né? As relações de proximidade, distância, de conflitos e partilhas, de tensões, né? De respeito. Então, são conversas muito legais que trazem essa questão de como a gente se relaciona mesmo num habitat compartilhado. E desde então, eu recebo retornos muito bonitos, interessantes, e assim, para mim, com muito sentido, porque as pessoas começam a identificar seres como vizinhos e trazer essa noção, esse sentido que é trabalhado ali para dentro das suas próprias vidas, né? Então é muito bonito receber esse retorno e perceber que aquilo construiu um elo. E para fechar aqui, quero trazer uma ideia também de que a arte contribuiu até hoje para o desenvolvimento da ciência de uma forma muito definitiva. Todos os ensinamentos botânicos atravessaram os tempos até aqui através de desenhos, né, de anatomia, ensinamentos de células. A arte supre, inclusive, lugares que a humanidade não consegue chegar. É através da arte que a gente imagina outras galáxias e desenha outras galáxias, né? Então, a arte consegue trazer para a imaginação as suposições humanas, para que elas sejam estudadas também, e a arte traz vida para aspectos da ciência que a ciência calcula às vezes por outras formulações. Então, assim, a arte sempre foi fundamental para esse entendimento do meio ambiente. E o que a gente deseja agora é que ela também nos ajude a refazer esses elos perdidos. Muito obrigada por terem acompanhado até aqui. Vou deixar as referências anotadas e até a próxima.